vamos começar. Vamos falar como jogar o card game de One Piece. Depois eu falo onde jogar, como jogar, o que é legal e a análise, tá? Bora lá. Primeiro, todo deck precisa de uma carta de líder, que aqui está representada com o Luffy. Essa carta de líder determina as cores do seu baralho, que serão permitidas nele, certo? Determina também efeitos específicos que o seu líder pode ter, obviamente, e determina também a quantidade de vida que o seu baralho tem. Vou explicar isso depois, mas a vida de cada jogador varia de líder para líder. Tem líder que tem mais vida, tem líder que tem menos vida. Você tem um baralho que tem 50 cartas, da mesma cor do líder, que é o seu baralho normal, o seu deck, e você tem um baralho de Dom, que é o baralho de recurso do jogo, basicamente, que tem 10 cartas. Ele tem 10 cartas iguais, 10 cartas de Dom. E o seu baralho normal pode ter até 4 cartas que contêm o mesmo número de carta. Então, tipo, você pode ter 8 cartas de Nami, desde que 4 cartas de Nami seja de um código e 4 cartas de Nami seja de outro código, porque elas são cartas diferentes, entendeu? Vamos lá. Dentro do baralho normal, você vai ter cartas de evento, que é essa aqui do meio, cartas de personagem, que é essa aqui da esquerda, e cartas de estágio, que é a da direita. Todas elas, na verdade, compartilham o custo pra se jogar, tá vendo? Que é 3, 1, 2, isso é custo de Dom pra jogarem elas, tá? As cartas de personagem têm um valor de poder, certo? Podem ou não ter efeitos, tem aqui o nome dela e a cor que ela pertence. E tem mais uma coisinha que a gente vai falar daqui a pouco. Cartas de evento, elas são jogadas, acontece... obviamente o personagem quando é jogado, ele fica em campo, na zona de personagem. Carta de evento, quando é jogada, depois que o efeito dela acontece, ela vai pro cemitério, e carta de stage fica em campo. Tá? Você pode ter uma carta de stage no campo por vez, como a gente vai ver, pelo menos é o que parece, pelo campo do jogo. Então, show. Agora aqui, a gente vai ver como é que tá o campo. Beleza. Primeiro, lado esquerdo, verdinho, é a vida do jogador, certo? Isso aqui é onde você bota as suas cartas de vida, que eu vou falar como é que funciona. Aqui embaixo é o baralho do Dom, aqui é a área onde ficam suas cartas Dom, aqui em cima onde ficam suas cartas de personagem. Eu não li nada que fala que tem limite, tipo Yu-Gi-Oh! Todos os playmats que eu vi era ilimitado, mas vamos ver como é que vai ser no futuro. Você tem a área do baralho, a área de descarte, e aqui você tem a zona do líder, e aqui do lado a zona de cartas de evento. Vamos lá, você começa o jogo embaralhando baralho, certo? Você bota a carta de líder no campo, decide quem vai primeiro, compra 5 cartas, pode mulligar, que é trocar as cartas da mão. E aí, no início do jogo, depois que você comprou a sua mão e decidiu ficar com ela, você bota um número de cartas de cima do baralho, virados para baixo, na área de vida. Dependendo de quanto de vida tem seu líder. Se o líder tem 5 de vida, você pega 5 cartas e bota ali. Se o seu líder tem 10 de vida, você pega 10 cartas e bota ali. 5 normalmente é o valor padrão de card game. E aí se começa a partida. Agora vamos ver como é que se dá o fluxo de partida, certo? Aqui tem um detalhezinho melhor para vocês verem de perto como é que funciona. E agora como é que funciona o jogo em si. Vamos lá. No início do jogo você tem a zona de refresh ou manutenção. É uma palavra que é usada normalmente em português, a fase de manutenção. Que é o seguinte. Todas as cartas Dom que estão na área de personagem voltam pra lá. A gente já vai falar por que elas poderiam estar lá. A gente vai explicar tudo isso. A gente tá falando das fases de jogo no momento. E todas as cartas Dom que estão viradas na sua zona Dom são desviradas. Carta que tá virada porque ela já foi usada. Carta que tá desvirada que ela pode ser usada, certo? Você compra uma carta, primeiro jogador não compra, e aí você tem a fase Dom, e você revela 2 cartas do topo do seu baralho Dom e bota elas na sua zona ali de custo, né? De recurso. E quem vai primeiro só revela uma carta. Isso aqui é bem diferente dos card games normais, em média. É bem parecido com Build Divide, na verdade. A gente vai falar sobre isso depois. Main Phase. Build Divide é outro card game. Main Phase. Isso aqui é a parte grossa do jogo, né? Onde a boa parte do jogo ocorre. Você pode alternar nessas fases da maneira que preferir, nessas subfases. Que é jogar cartas da sua mão. Você precisa pagar o custo delas, que foi o que a gente mostrou aqui. O Jinbei tem 3 de custo, por exemplo. Virando de lado as cartas Dom, que estão na sua área ali de recurso. E aí você pode jogar. A mesma coisa serve para cartas de evento, só que depois que elas têm um efeito, elas vão para o cemitério. Você pode também anexar cartas Dom, essa é a parte diferente do jogo. Você pode anexar cartas Dom que estão na sua zona de recurso em algum personagem ou no seu líder.
as cartas Dawn dão mais 1000 de ataque pro seu personagem ou líder, tá? Se o seu personagem é destruído, as cartas Dawn, ou saem do campo por algum motivo, as cartas Dawn voltam pra sua zona de recurso, mas elas voltam viradas, certo? Então esse é o diferencial do card game de One Piece. O recurso também é um incrementador de ataque. Você pode pegar recursos da sua zona, que você não vai usar eles agora, e anexar no personagem para deixar com que ele fique mais forte, certo? Aí você pode ativar efeitos, né? Existem alguns tipos de efeito que eles mostraram aqui. Por exemplo, Dawn X1, né? Uma carta Dawn, ou seja, você precisa de um Dawn, uma carta de Dawn anexada ao personagem para ativar o efeito. E o Dawn -1, você precisa retornar uma carta de Dawn desse personagem de volta para a zona de recurso para ativar o efeito. E vai ter no futuro várias outras formas de ativar efeito também, e a utilização com Dawn. Fala aí galera, narrador do futuro aqui. Então, eu cometi um pequeno erro. O Dawn -1 volta a carta Dawn pro baralho e não pra sua zona Dawn. Mas nada impede de no futuro isso ser uma mecânica também. Esse tipo de coisa é mais detalhe do que uma regra fixa. Então, continua aí tudo certo. E aí você também pode atacar. Beleza, a gente vai falar de ataque já já. E no final do turno, os efeitos que tem que acontecer acabam e passa pro oponente. Beleza. Agora o combate. Combate é levemente diferenciado dos outros card games. O combate acontece da seguinte forma. Você vira o seu personagem... lembrando. Personagem que entrou em campo não pode bater. Existe Summoning Sickness, que é o termo que a gente usa. Ou seja, o personagem precisa entrar no campo, aí quando você passa o turno, aí volta, aí você pode bater com ele. Beleza? Pensa que tipo, o cara chegou correndo e tá muito cansado. Então você tem que esperar um tempinho pra ele poder ajudar você na batalha. Pra lutar em One Piece, você vira a carta, tudo bem? E aí os seus alvos são ou o jogador oponente, que é manifestado na carta do líder dele, ou seja, para atacar diretamente o jogador, você ataca o líder dele, ou você pode atacar outras cartas inimigas que estejam de personagem que estejam viradas, beleza? E aí tem um leve diferencial aqui que é meio Dragon Ball TCG, meio Vanguard, que é o seguinte. Na Attack Step, que é a subfase do combate, você declara o personagem que vai atacar quem ele, né? Um outro personagem ou o líder. E os efeitos ativam tiver que ativar, beleza. Aí a gente entra na etapa de bloqueio. A etapa de bloqueio é a seguinte, alguns personagens têm a habilidade de vir essa carta, ela intercepta o golpe, ela entra na frente e toma porrada por você. E depois da etapa de bloqueio tem uma outra etapa bem interessante que é a Counter Step, a etapa de contra-ataque, que é o jogador atacado pode ativar qualquer quantidade de cartas com a habilidade Counter na sua mão. A habilidade Counter é mostrada por esse raiozinho aqui, e ela ela ganha essa... Se for um personagem, ele dá um bônus pra quem tá sendo atacado, e se for uma carta de efeito, tem algum efeito que tá escrito aqui que vai variar de carta pra carta. Mas ele fala que você pode ativar essas cartas. Não ficou claro ainda se você tem que pagar um custo ou não, mas é provável que em algum momento do jogo, algumas cartas saiam de graça e algumas cartas você tem que pagar, beleza? E aí como é que funciona a counter? Vamos lá. Quando você... Por exemplo, aqui o Jinbei tá atacando o Kaido aqui. Se eu quiser proteger o Kaido, eu posso jogar uma carta que tem counter na mão, né? Que tá na minha mão. Por exemplo, essa moça aqui, que eu não sei o nome dela. Ela dá mais 2000 de poder pra quem ela tá protegendo. Então o Kaido ficaria com 7000, o Jinbei com 5000, e aí o ataque falharia. O Jinbei não morre, tá? Mas o ataque falha e não acontece nada. Porém, se o Jinbei consegue dar o golpe no Kaido, nesse exemplo aqui, o Kaido vai perder 1 de vida. Ou seja, o jogador que controla o Kaido vai pegar uma carta da zona de vida dele e botar na mão. E se tiver algum efeito, esse efeito ativa. Se tiver aqui escrito trigger. Mas é aqui, tá vendo? A mesma coisa que ele tá falando aqui. O jogo tá bem simples. Agora vamos falar do... Vou botar outra imagem aí e tal. Então, esse é o jogo. É relativamente simples. Se você já jogou Digimon, é igual. Se você jogou DBZ Card Game, é basicamente igual também. Então, nada muito novo debaixo do sol. Então, beleza. Vamos lá. Vamos falar agora sobre esse card game. Onde eu posso jogar esse card game? Você pode jogar ele fisicamente,
Só que adquirir isso vai ser difícil, porque provavelmente não vai ser lançado no Brasil, lojas terão que importar e o preço vai ser meio salgado, provavelmente, igual Digimon e Dragon Ball. Na internet, onde é que eu posso jogar? Provavelmente vai ter um app de tutorial, onde você vai poder aprender a jogar o jogo. Fora isso, vai ter uma comunidade, que já tem, na verdade, no Discord, na internet e tal, mas vai ter um mod pra Tabletop Simulator, porque sempre tem, e vai ter mod pra o untapped.in, que é um site pra se jogar card game, qualquer card game que você quiser, dá pra botar seu próprio card game lá, inclusive. Essas vão ser provavelmente as maneiras de se jogar o jogo nesse início, caso ele não venha pro Brasil de forma oficial, né? Segundo, o que eu achei desse card game em comparação a outros. Primeiro, vamos falar algumas inspirações que esse card game tem. Primeiro, o formato do combate de virar a carta para atacar diretamente o jogador ou outra carta virada, o personagem virado, e ter o sistema de blocker que você vira o blocker para interceptar, esse sistema e o sistema de vida é basicamente o sistema de Duel Masters. Duel Masters é tipo um Magic Light japonês, que é da própria Wizards também, que foi publicado lá em 2002, se eu não me engano, e é desde então o santo graal dos card games. Por que é o santo graal dos card games? Porque ele tem o que é considerado por muitos o design de gameplay mais elegante de todos os tempos. O sistema de recurso, esse dom desse card game, é bem parecido com a solução que Force of Will TCG deu pro Magic. Magic tem os terrenos, mas atrapalha o jogo. Force of Will pega os terrenos e bota num baralho secundário. Só que a forma que esse jogo usa para revelar as cartas Dom é mais próximo do Build Divide, que é o novo card game que tá saindo lá pela Aniplex no Japão, recente, teve anime esses tempos, eu falei mal, inclusive, que é uma bosta o anime, o card game achei bem meh, que você revela, o jogo é bem rápido, você revela 2 cartas do topo, pra gerar recurso. No caso, o jogador bota a carta da mão, que é uma mistura com o Duel Master também, mas não é o foco aqui. Então tem isso. A mecânica de líder é bem próximo do Commander do Magic, que depois foi inspirada... Foi a inspiração pro Force of Will TCG também. E o combate, né? Essa questão do counter é quase que parece. É mais pra Vanguard, mas o design da carta tá mais pra Dragon Ball Z. Que é o seguinte, no Dragon Ball Super Card Game, você tem o combo, que é toda vez que você ataca, o jogador defensor pode jogar uma carta da mão pra fazer um combo que é aumentar o poder do bicho pra ele não morrer, ou enfim, fazer o que ele precisa fazer. E aí você também pode jogar uma carta de combo, aí o cara pode também, aí vira, tipo, mais ou menos isso, sabe? Em Vanguard, isso é mais defensivo. Quando você sofre um ataque, antes de você revelar os triggers, que é do jogo do Vanguard, que eu não vou explicar aqui, você pode pegar cartas da sua mão e usar pra aumentar o poder do seu bicho pra você sobreviver ao ataque e não perder vida. Aqui, pelo que a gente leu, só fala que o jogador defensor pode fazer isso. Então tá mais pra Vanguard, onde você pode tirar a carta da mão pra proteger o seu personagem do ataque, seja o tipo de personagem que for, líder ou combatente ali normal. Se eu não me engano, essas são as coisas mais gritantes do jogo em relação a outros card games. E o Stage Area Deck, Stage Area, que é pra carta de Stage, parece com o campo Field do Yu-Gi-Oh!, onde só uma pode ficar. Então, o que eu achei desse card game? Cara, ele é uma feijoada de outros card games, certo? Isso é ruim necessariamente? Não, mas eu achei bem seguro. É o padrão de design de card game, de game design da Bandai. É o padrão de game design da Bandai, que reutiliza os mesmos conceitos basicamente desde 2002. Isso é algo positivo e negativo. É positivo porque a gente já sabe que dá certo, mas é negativo porque é muito não icônico. Não é algo de One Piece. One Piece já teve 2 card games, no mínimo, e um deles era bem icônico, mas era bem simples, só saiu no Japão e foi cancelado depois de 2 anos também. Era mais pra criança também. O que eu acho que é o diferencial desse card game? É o sistema de Dom.
eu não vi até o momento, posso estar enganado, mas eu acho que eu não vi nenhum card game onde o recurso também serve para potencializar os seus personagens. Então, o que vai fazer esse jogo viver ou morrer, em questão de game design, vai ser como eles utilizam o baralho de dom. Porque em certo momento do jogo ele é recurso, em certo momento do jogo ele é utilizado para combate. Isso, na verdade, me lembra o card game de Granblue Fantasy TCG, que o ataque ocorre direto ao jogador, ele ocorre, na verdade, para o líder, igual é aqui em One Piece. Então, se o monstro tem um ataque, o personagem tem um ataque menor do que o líder, esse ataque não passa, não acontece nada. Isso é problemático de alguns pontos de vista. E aí você precisa de maneiras de potencializar o ataque dos seus personagens para que eles consigam dar dano no seu oponente. Em Granblue Fantasy, a maneira que eles utilizam isso é com o Goji System, que é... Você consegue potencializar os seus personagens... Nenhuma carta vai pro cemitério, não existe cemitério, existe o Golgi, sei lá. Que é uma zona que as cartas ficam lá e depois elas dão um bônus pros personagens em campo, elas são embaralhadas entre si e botadas no fundo do baralho. E eles usam isso para poder fazer com que os personagens consigam vencer do líder do oponente, que normalmente tem muito poder. Aqui em One Piece, eu imagino que vai ser mais ou menos a mesma coisa, só que utilizando o dom. Então, essa é a parte que eu quero ver. O card game ele tá bem seguro. Eu espero ver boas experimentações com o baralho dom. É onde o jogo vai brilhar. Mas eu tenho uma grande preocupação com esse jogo. A minha maior preocupação com esse jogo é o fato de não termos arte encomendada para o jogo. E aí galera, Narrador do Futuro aqui. Então, foi confirmado que todas as cartas terão arte exclusiva encomendada. Antes a gente só tinha visto algumas cartas de comandante, eu acho, alguns personagens, mas aparentemente vão ser todas mesmo. Eu vou deixar o que eu falei tocando aí depois, porque é interessante do mesmo jeito. Mas, pelo menos, aparentemente, não teremos esse problema em One Piece. Isso me deixa com o pé atrás. Por quê? Card game gasta dinheiro para se fazer, principalmente porque cada carta tem que ter uma arte chamativa. Quando uma empresa não encomenda artes novas, não gasta dinheiro pagando ilustradores para fazer artes novas, isso mostra que a empresa não quer investir naquele produto. Se a empresa não quer investir tanto nesse produto, isso não é um bom sinal para o consumidor. Se isso já não é um bom sinal para o consumidor, as pessoas já tendem a não querer jogar o jogo, porque acham que vai ser abandonado no futuro. Isso cria uma bola de neve negativa. Vai ter sistema de raridade nas cartas? Sim, sempre tem. Então, eu fico bolado como uma das maiores franquias de anime e mangá atualmente não se deu o trabalho de encomendar arte nova. Eles estão utilizando a arte promocional da Toei e da Bandai, estão utilizando cenas do mangá e algumas artes mais renderizadas que eu não sei se são novas ou antigas. Algumas são novas, eu vi, algumas dos líderes são novas. Verdade, algumas dos líderes são novas. Mas mesmo assim, é decepcionante que todas não são novas. Sabe? É decepcionante. Eu espero que isso mude, porque todos os card games que só utilizam artes reutilizadas, ou utilizam poucas artes novas, tendem a durar pouco no mercado. Então, a gente tem que ficar observando isso aí. Então, essa aí é a minha visão sobre o card game de One Piece. Eu estou cautelosamente interessado. Não me fez pular da cadeira quando eu vi esse card game, igual quando foi com o Digimon TCG. O game design de Digimon TCG é maravilhoso. Mas eu acho que o de One Piece tem potencial por ter uma fanbase colossal. Eu fico aí querendo que dê certo, porque quanto mais pessoas jogando card game, melhor.
é mais fácil de outras pessoas conhecerem, de irem para outros jogos, isso eu acho muito bom, tá? Então, fica aí minha recomendação para quem já quiser ir testando, criar uma comunidade no Brasil. Normalmente, esses jogos que não vêm no Brasil, eles sobrevivem de comunidades de fãs que fazem torneios online, com premiação e tudo mais, só que sem suporte oficial. E é tudo digital, e você normalmente tem 2 modelos de torneio de fã. Os torneios que utilizam as cartas físicas, você faz pela webcam, aí você tem que encomendar as cartas, não rola proxy, que é cartinha impressa, não pode ser falsificado. Normalmente esses torneios sempre tem premiação. E tem os outros torneios que são através de simuladores não oficiais. E aí você tem toda a coleção de cartas disponível pra você, obviamente, tudo de graça. E aí, às vezes, o torneio tem premiação também, que é bem legal. Então esses jogos sobrevivem de comunidade. Então procurem comunidades disso no Brasil, no Twitter, no Facebook, no Discord, vocês vão encontrar alguma coisa, deve estar crescendo, se vocês não encontrarem, talvez vocês sejam os criadores. De Digimon Digimon tá mandando muito bem, inclusive, no Brasil, mesmo que não tenha distribuição oficial. Pra quem quiser jogar, Tabletop Simulator na Steam, tá R$30, mas direto fica 20 com promoção, ou untapped.in. Só procurar aí no Google. Procura Untapped espaço in que vai encontrar o site também. Então, essas são as minhas impressões sobre este card game. Fica a minha recomendação de vocês continuarem acompanhando, mas eu espero que a Bandai decida investir mais no jogo e se arriscar um pouco mais também no game design, criando coisas bacanas, porque no momento é mais talvez um refino do game design padrão deles. A gente vai descobrir se é um refino ou não de acordo com o gameplay desse jogo. Mas eu devo ter que admitir que eu fiquei meio decepcionado por o jogo não representar tão bem One Piece quanto poderia. Apesar de terem usado bem esse sistema de Dom, que pegaram uma mecânica que já existe e transformaram na cara de One Piece. Nesse aspecto é bacana. Então vamos ver. A galera da Bandai tende a fazer mecânicas legais para o jogo. Só o Dragon Ball Super que é completamente despirocado. É muito power creep. Mas é interessante ainda assim. E o Digimon tá indo muito bem. Isso é um ótimo sinal. Tá desenvolvendo muito bacana. Tem um power creep que tá me preocupando. Mas isso é coisa de japonês. O japonês ama power creep. Toda edição tem que ser mais forte do que a anterior. E é isso. Eu confio na capacidade deles de fazer um ótimo card game. E de ser competente. No mínimo vai ser competente. No mínimo vai ter mecânicas bacanas. Agora a gente tem que ver o resto. Que não depende do game design. Como questão de arte, propaganda, distribuição, facilidade de acesso. E é complicado como a Bandai tá competindo consigo mesma em diversos TCGs. Os caras têm uns 15 TCGs. Espero que não comece um processo de auto-canibalização da própria empresa, né? E não atrapalhe os outros. Mas é isso. Este aí é o card game de One Piece. E, galera, dê tchau aí pra povo que tá vendo isso no YouTube. E é nóis. Ouvindo tudo isso eu só fico triste. Onde moro não tem quase ninguém que joga card game e os que tem só jogam Yu-Gi-Oh! E pra piorar são tudo meta triad. No fim só passo vontade. Ô Jubileu, eu te entendo. Eu também gosto de jogar pessoalmente, eu não gosto de jogar online. E é foda, mano, é foda. Tanto é que um amigo meu viajou do Espírito Santo pra minha casa pra ficar uma semana jogando card game e eu viajei daqui do Rio pro Espírito Santo. Não só pra jogar card game, mas quando a gente se encontrou, a gente jogou card game o dia inteiro.